vamos tentar voltar um pouco para a gente entender o que Deus quer falar comigo e com você. A Páscoa que conhecemos hoje é a seguinte: sexta-feira santa, sábado de aleluia, domingo de Páscoa. E começamos com peixe, churrasco e depois chocolate. Essa é a Páscoa que alguns conhecem e que eu também outrora conhecia. Para alguns que isso é uma tradição que, na verdade, o fundo dessa tradição é esconder isso que foi apresentado aqui, o propósito da Páscoa. Para alguns, tradição judaica, crença evangélica, morte e ressurreição de Jesus, e também outras civilizações antigas cultuavam uma deusa chamada Astara, ou Eoste, né? Celebrava a passagem do inverno para a primavera e simbolizava também a fertilidade, daí o coelho, o ovo e etc. Mas hoje, queridos, hoje o culto é de missão. E a missão para a qual... Obrigado. E a missão para a qual foi instituída a chamada Páscoa ou Pessagem, né? Existia um povo que era escravo no Egito. Para alguns entendidos da Bíblia, diz que o Egito simboliza o mundo, os crentes, né? Então, a gente ser escravo do mundo é não ter força para sair dessa situação. Se drogando, se prostituindo. Mas a verdadeira missão da Páscoa é tirar o homem da prisão das trevas da morte para levar para a luz eterna a liberdade, a vida. Para isso Deus instituiu a Páscoa lá, mas ele precisou, né, ter um propósito. Havia um povo escravizado que precisava de libertação. Na simbologia de hoje, o homem que vive no mundo, a mulher que vive no mundo, ele precisa de uma intervenção, né, espiritual para se libertar. Porque sozinho ele não consegue. E este é o propósito da instituição chamada Páscoa. E nós vamos ler lá que o relato dessa instituição chamada Páscoa no livro de Êxodo, que quer dizer saída. O livro de Êxodo, ou sinônimo dele, quer dizer saída, ou para quem conhece a Bíblia, né? Então é a saída que relata essa condição do povo sair do Egito. Vamos dar uma olhada no nosso versículo lá 12. Vamos ler o versículo de número... Essa saída toda ela está relatada no capítulo de número 12, do 1 ao 51. Se você quiser ler depois para entender melhor, amém. Mas eu vou me abster no versículo de número 11 e no versículo de número 14. Obrigado, querido. Entenda, para você chegar aqui na Páscoa de hoje, o Senhor, ele dá uma lei, ele dá uma missão para Moisés ir lá libertar o povo. Ele prepara Moisés, eu não vou entrar nesse mérito, mas Moisés, ele tem a missão de tirar o povo da escravidão, ou seja, o povo hebreu tirar do Egito. E ele faz dessa maneira os mandamentos. Desta maneira comereis lombos cingidos, desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis depressa. Esta é a Páscoa do Senhor.
Não é de homens, tá, querido? Como querem dizer para nós aí. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei a terra do Egito e todos os primogênitos desses homens e até dos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos será por sinal nas casas que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Um dia, todos, quer estejamos aqui na congregação, na comunhão com Deus, ou lá no mundo, vamos prestar conta de todas as nossas transgressões. Vamos dar conta de nós mesmos. Mas precisamos de um interventor. E aí, neste dia, vai dizer no 14: neste dia vos será por memorial, celebrarei com solenidade ao Senhor, e as vossas gerações celebrarei isso por estatuto. Ou seja, foi feito um pacto com o cordeiro, né? Tinha que imolar, sacrificar o cordeiro, usar o sangue e comer da sua carne. O sangue para ter o livramento da morte e o cordeiro para comer, por aqui. Por isso que a pessoa que cai em si, reconhece o seu pecado, ela corre para os braços do Senhor. Estava aqui a moça, depois de passar as desilusões da vida, às vezes quer voltar. E às vezes as ataduras são tantas que só uma intervenção espiritual é capaz de nos libertar. Esta é a verdadeira Páscoa, querido, e nós vamos andar um pouco mais. 24. Olha o que diz o 24, do mesmo 12. Guardai, pois, isto por estatuto para vós e outros para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tenho dito, observai este rito. Quando os vossos filhos perguntarem: que Páscoa é essa que nós estamos comendo? Não, é o coelhinho, é não sei mais o que. Não mente, fale o que foi feito, você que é cristão, que preço que foi pago. Que rito é esse? Responderei: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Amém, igreja? Quando a gente reconhece a obra do Senhor, a gente dá glória a Deus na igreja, a gente diz aleluia, a gente dá reverência ao Senhor, que é digno de honra e de glória. E como eu disse, eu não vou ser extenso, e o profeta messiânico, né, Isaías, ele relata esse cordeiro, né? Ele relata o que viria. Ele não estava lá no Egito, né? Mas ele veio depois. Mas ele relata por profecia o que haveria de acontecer. Vamos ler aqui Isaías, só para você entender o propósito, a missão para a qual a Páscoa foi instituída na minha e na tua vida. Vai dizer assim: certamente, presta atenção, igreja, Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por ferido, aflito e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Glória a Deus. Que poderosa essa palavra. Então nós temos um Deus que pensou em tudo, queridos. Que nem eu digo sempre, falei ontem aqui no culto aqui, não foi um PG. Eu digo, se a gente só ficar reproduzindo isso aqui sem viver, sem tomar posse dessa verdade, a gente fica sendo reprodutor de livro. Tem o conhecimento, mas não tem a essência que o Senhor quer. Aleluia. Na minha e na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Porque a Bíblia nos chama para a gente não ser somente ouvintes, e sim praticantes. Então, houve um relato que ficou para mim e para você hoje. E o inimigo tentou distorcer essa versão da Páscoa. Que aí, se a gente não tem o peixe, a gente entra em luta, né? Se não tem um churrasquinho no sábado de aleluia, a gente entra em luta. Se não tem condições de comprar um chocolate, né? Falando de chocolate, ninguém me deu chocolate hoje também. O glória, amém? Temos um candidato aí. Mas a gente fica, sabe? E tu vê, inclusive os crentes, não consegui comprar um chocolate hoje. Querido, essas coisas são. Mas a verdadeira Páscoa é esta que nós estamos relatando aqui, querido. Que foi aqui trazida essa peça de teatro. Aleluia. Por isso que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O mundo nos aprisiona com consumismo, comodismo, mas aqueles que reconhecem o sangue do Cordeiro têm essa liberdade de estar, né, descansando no Senhor. E Mateus 26, o 17, o 26 e o 28 relata esta passagem. Marcos 14, 22 e 20 ao 24 também relata essa passagem. Mas eu fiquei com a tradução que diz, que é os evangelhos, tá, querido? A tradução aqui que diz assim, Lucas 22, 14. Acha para mim aí, meus queridos. Algumas traduções têm por título A Última Páscoa. Charei, Marcos 22, 14. Lucas. Passei por Marcos, mas Marcos relata essa passagem também, como Mateus, né? Mas vamos ficar aqui com Marcos, que ele é incisivo aqui. Marcos 22, 14. Amém? Amém. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os seus apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta. Será que lá tinha coelho? Tinha peixe? Tinha chocolate? Não. Antes do meu sofrimento. Nós vimos aqui cadê o nosso Jesus lá na cruz? É uma cédula. Quando Jesus vai para a cruz, é uma cédula que está sendo rasgada. Aleluia. É a dívida minha e sua sendo quitada. Amém. Por isso a missão de nós levarmos esse evangelho, querido, porque tem pessoas, porque Jesus ele disse, olha, vocês farão as obras que eu fiz ainda maiores. Então nós temos esse livro que é poderoso para nós levarmos ao perdido, ganhar almas. E ele vai mais além. Comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Ele está relatando aqui que ele vai servir de cordeiro
para eu e você ser livre, liberto, para nós termos a marca de Cristo. Por isso se toma a ceia. Pois digo que nunca mais comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, diz: recebei e repartirei entre vós. O que foi feito lá em Êxodo? Um cordeiro que foi repartido, sacrificado. Pois digo que agora em diante não mais comerei e beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão e tendo dado graça, o partiu e disse, e lhe deu, dizendo: este é o meu corpo que é oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por todos vós. Ou seja, eu e você somos justificados pela obra do Cordeiro, ou pelo Cordeiro Pascal. Então, queridos, é o próprio Cordeiro falando da sua missão de vir resgatar, ligar novamente o homem a Deus. Porque quando se cumpre, que ele diz: está tudo consumado, né? Houve um momento de trevas, né? O Senhor fecha os olhos e sabe que até o próprio Jesus ele foi tentado a fraquejar, porque ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas daqui a pouco ele viu que a missão dele era ser sacrificado. Mas todavia, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Aleluia. Então o próprio Cordeiro, reconhecendo que ele tinha uma missão, ligar o homem novamente ao Senhor, e o véu do templo se rasgou de cima a baixo, não de baixo a cima. Ou seja, Jesus ele abre essa porta para mim e para você chegar diante do Pai, justificado. Amém, igreja? Vamos fazer mais uma oração. Como eu disse para a nossa irmã, não seria extenso, mas está aqui o relato da missão chamada Páscoa. Então daqui para frente você já não vai chegar o dia da Páscoa com a ansiedade de peixe, churrasco e coelho. Você vai dizer assim: isso tem propósito. Isso tem propósito, né? Não é mero um livro de história. Esse livro tem poder para libertar, para curar, para sarar. Te põe de pé em nome de Jesus. Tem alguém que não é crente aqui entre nós, querido? Alguém que não é cristão, não conhece Jesus? Tem alguém? A missão é essa: ligar novamente, restituir novamente. A missão é essa, né? Trazer aquele que não conhece o propósito da Páscoa. Tem alguém que está parado aí, em nome de Jesus, querido? Queria te conhecer. Se não tem ninguém, vamos orar. Se você conhece alguém, querido, que talvez você conversou: minha Páscoa foi terrível, porque olhou somente para a circunstância do mundo, não comi um peixe, não tive chocolate, não se queixou que nem eu, ninguém me deu chocolate. Fale desse amor, querido. Aleluia. Fale desse amor de Jesus. O mundo está sedento. As pessoas precisam saber a verdade que cura, que liberta, que salva. A verdadeira Páscoa é essa. Inclina a tua cabeça. Olha o Senhor agora. Talvez você até murmurou hoje, olhando para a tua condição, para a tua situação. Agora é o momento da gente falar com o Senhor. Me perdoa, porque eu perdi o sentido da verdadeira Páscoa. Me perdoa porque eu não reconheci a tua obra na cruz. Vamos orar. Pai bondoso, Pai querido,
Graças te damos, Senhor, e fazemos isso em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque, Pai, havia um projeto, Pai, desde aquele tempo que tu resgatou esse povo lá do Egito, Pai. Falaste aos teus profetas, Pai, que haveria um Salvador, um intercessor entre Deus e os homens. E se cumpre, Pai, no Filho amado, Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque tu nos ama incondicionalmente, Pai, das nossas transgressões, Pai. Como a gente viu nessa peça aqui, Pai, diferente as nossas imundícies, Pai, aos nossos pensamentos pecaminosos, Pai, aquilo que nos ata, aquilo que nos prende, Pai, tu nos procura. O teu corpo, Pai, nos alimenta, Pai, o teu sangue, Pai, nos purifica, Pai. Obrigado, Senhor, pela obra da cruz. Obrigado pela Páscoa do Senhor Jesus, Pai. Assim nós te agradecemos e a igreja diz: amém. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus.